Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um programa. Estamos continuando o capítulo 9 do livro Autodescobrimento, uma busca interior, o item O Pânico. E veja você o quanto que isso está neste movimento que nós estamos passando da pandemia, né? E é muito importante que nós já viemos falando sobre isso, medo, ansiedade e pânico. São coisas diferentes, mas que perpassam um no outro. O que é isso, perpassam, René? Medo, eu posso ter medo de ficar doente, ter medo de ser internado, ter medo de morrer. Sim, posso ter medo. Obviamente que eu vou trabalhar esse medo dentro de um nível de consciência espiritual, de um entendimento espiritual no qual eu passo a colocar em mim. Tudo bem, vou fazer a minha parte, vou cumprir com o meu papel social, com o meu papel de cuidados comigo. E se eu ficar doente e tiver que desencarnar da Covid, obviamente não vai ser por um processo que eu busquei, um processo que aconteceu, que é uma pandemia. E também temos a ansiedade. Quando eu começo a ficar com medo, eu estou nesse medo, eu começo a pensar, não, mas se eu ficar doente, se aumentar, e se eu não morrer, mas eu ficar com comprometimentos cerebrais, comprometimentos respiratórios graves, e se eu ficar com comprometimentos, e se isso acontecer e eu passar para alguém, e esse alguém morrer, aí eu começo a catastrofizar, eu começo a aumentar esse processo. Aí eu vou gerando um transtorno, um desequilíbrio de ansiedade. E o pânico? O pânico é uma crise, como nós falamos no programa passado. E Joana vem falar, dentro do processo do pânico, que nós vamos estar estudando, fatores predisponentes. No livro Amor Imbatível Amor, ela traz isso aqui para nós, que eu acho muito importante para a gente entender isso. Distúrbio de ansiedade de separação na infância e a perda súbita de suportes sociais ou interrupção de relacionamentos interpessoais importantes. Aparentemente, predispõe ao desenvolvimento desse distúrbio. Então ela vai colocar para nós que o distúrbio de ansiedade pode vir da separação na infância, processos traumáticos na infância, perda súbita, uma perda de um pai na infância, ou de uma mãe, ou de um parente, ou daquele cuidador, ou de um avô, ou de uma avó, ou aquele que te cuidava, uma interrupção súbita de um relacionamento interpessoal pode provocar e trazer esse nível de estresse e de ansiedade. É isso que ela coloca nesse contexto do pânico. E ela vem no livro Autodescobrimento, uma busca interior, completando, fazendo essa completude aí nesse processo de anamnese. Ela diz, na anamnese do distúrbio do pânico, constata-se o fator genético. Lembra que eu falei no programa passado que a nossa saúde compreende bio, psíquico, social, ambiental e espiritual. Então nós temos essas cinco condições. Física, ela diz que a questão genética como alta carga de preponderância, especialmente a presença da noradrenalina no sistema nervoso central. Então ela já traz
essa substância química que dentro do processo neural, lá no nosso sistema nervoso central, que é o aumento da noradrenalina, também propicia essa presença aumentada da noradrenalina. Por isso, nós falamos no programa passado sobre a questão da respiração no final. Hoje nós vamos falar de um outro processo importante para que a gente diminua essa noradrenalina no nosso cérebro, né? E melhore esse processo do pânico. É, portanto, uma disfunção fisiológica. Dentro desse contexto ela traz, é uma disfunção fisiológica, que nós vamos ver as reações físicas no corpo, nós vamos senti-las no nosso corpo físico. Predomina no sexo feminino, como nós já dissemos isso, especialmente no período pré-catamenial, ou seja, na pré-menstruação, o que mostra haverá interferência de hormônios, sendo menor a incidência durante a gravidez. Então, no transtorno, no distúrbio do pânico, na pré-menstruação, como essa incidência do hormônio, há uma predisposição ao distúrbio do pânico, o que não ocorre na gravidez. Isso que Joana traz é essa instrução importante para nós. Lembrando que as mulheres, em um nível bem mais, um percentual bem mais alto, têm mais pânico do que o homem. E aí, nesse mesmo capítulo 9, Joana vai trazer: confunde-se o pânico com a expressão do medo. Então aqui nós já estamos diferenciando. Quando rompe acompanhando sensações físicas. Olha o físico de novo, quanto é importante a gente entender isso. Disritmia cardíaca, a aceleração do coração, sudorese, então você começa a suar bastante, sufocação, um sentimento, uma sensação, uma sensação de sufocação, um colapso periférico produzido pela algidez generalizada. Esse colapso vem com essa algidez generalizada e você começa a sentir tudo isso ao mesmo tempo. Então o transtorno do pânico, a síndrome do pânico, ela acontece em vários níveis, nesse nível físico, no nível emocional, no nível psíquico do nosso pensamento, das nossas sensações, como nós estamos colocando aqui, da nossa memória, que a gente traz na memória já alguma vivência. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, gente. Então, é possível de se tratar, como também dissemos no programa passado, como Diana colocou, tanto na psiquiatria quanto no tratamento psicológico. E aí diz, desencadeada sem aparente motivo, tem outras causas, raízes mais profundas. Então, aqui Joana também já deixa um aperitivo para nós, mostrando que tem algumas coisas que acontecem sem motivo aparente. O transtorno de pânico aparece assim. Tem outras causas, raízes mais profundas. Aí ela coloca aqui um processo espiritual que nós já vivemos, visto que existe 3 colocações aqui do ataques de pânico, que eu quero finalizar esse programa com isso e levar até você um outro processo para que a gente abaixe então a nossa noradrenalina. O primeiro, ataques de pânicos inesperados. Não foram evocados por você, você não evocou esse ataque de pânico, foi inesperado. Algum gatilho, seja no seu campo espiritual, numa presença espiritual, seja numa sensibilidade mediúnica sua, seja por um processo emocional, o seu pensamento ali no seu psiquismo, ou seja, emocional por algum medo que você viveu, ou você traz essa impressão que você não evoca, como nós vamos ver a agorafobia. A agorafobia já é um medo de estar em público, na praça, no supermercado. Ela vem já, esse gatilho já é evocado na presença de outras pessoas, de multidões, de muita gente, que não é o caso aqui, tá? Então, ele pode ser evocado por um pensamento automático
e esse pensamento não foi aqui racionalizado. Esse pensamento veio, é inesperado. Tá? O segundo, ataques de pânico ligados a situações, que é esse agorafobia. São situações que acontecem. Você está ali e vem a síndrome de pânico. Ataques de pânico predispostos pela situação, por alguma vivência que te relembra ou te traz aquela memória. Olha a parte cognitiva de novo. Traz a memória de uma vivência passada sua, seja dessa ou de outra, e esse gatilho da memória predispõe essa situação, que tendem a ocorrer na exposição ao evocador. Ou seja, você entra em contato com o evocador e isso predispõe e te dá esse ataque de pânico. Ou ativador situacional, como é o caso de alguma situação que você já viveu ou está vivendo. Okay? Então, esses são os 3 tipos de pânico. Pode ter generalizações aqui, pode ter outras circunstâncias que acontecem, mas basicamente esses 3 já trazem para nós bastante estudo, entendimento e compreensão. O que fazer então? No ataque de pânico, ou quem tem pânico, ou quem tem uma ansiedade ou um transtorno de ansiedade, é importante, além da respiração que nós ensinamos no programa passado, a questão do exercício físico. Seja uma caminhada, seja uma natação, seja uma corrida, seja um exercício de yoga, né, que é muito importante. Por quê? Porque você eleva o seu nível de serotonina, de dopamina, diminuindo ou equilibrando aí, né, a função da noradrenalina. Também tem um outro fator que aumenta esses processos, que é o estresse, que é o nível de adrenalina e de cortisol no sangue. Quando nós estamos no medo também, a adrenalina sobe. Então esse aumento exagerado, gente, tudo num processo de exagero, está demais, já virou um transtorno. Enquanto está controlável, enquanto está tranquilo, você pode trabalhar isso na sua terapia, trabalhar isso com uma boa conversa, ou com oração, ou com outras situações que te dê serenidade e tranquilidade, ok? Então o exercício físico é o segundo elemento que eu trago para vocês, muito importante para diminuir a noradrenalina, equilibrar essa noradrenalina no cérebro e trazer mais serotonina, mais bem-estar para você, tá bom? Até o próximo programa, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem em paz. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.